nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Às vezes a pessoa tem pecado. Não, pecado não fomos apagados. Nós temos falha. Então corrija a falha. Assim como ele é justo. Agora o 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha só a responsabilidade aí, né? 10. Nisto somos manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Olha só, irmãos, que coisa séria, né? Vamos estar orando aí a Deus, porque eu não sei pregar, não sou filho de profeta. Agora eu vou imitar o meu pastor, eu sou leitor da carta de Deus, né? Então vamos ler a carta de Deus. E essa carta tem o endereço certo para mim e para você, para todos católicos, espírita, evangélicos, crentes, onde estiverem ouvindo a nossa programação. Bendito Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, quero te entregar nas tuas mãos a cada ouvinte, meu Pai, nesta hora, que está sintonizado conosco. Eu quero te pedir, Pai, toma nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, filhos de Deus, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Para começar essa mensagem, nós temos um exemplo bíblico, Abel e Caim. Um era de Deus e o outro era do maligno. E nós vemos, irmão, nessa mensagem, aonde eu, você, nós vamos saber aonde que estamos para ser chamado filho de Deus e os filhos do maligno. Irmãos, e essa carta, ela é um pouco dura. Ela vem nos exortando
Olha só o que diz no versículo 7: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Tem pessoas que acham o bambambam, o tal, que não tem pecado, é crente, lê a Bíblia de dia, lê à noite, lê de manhã, ora, jejua, mas se torna aí, como diz, nem todo que pratica justiça é justo. Nós temos falhas, como eu já disse. Eu tenho pecado até hoje. Não, o pecado você tinha, aceitou Jesus, o pecado foi embora. Agora você é justo, mas você pratica justiça, mas tem umas rapinhas aí que está entranhando nas suas entranhas espiritual. É preciso sair. Muito bem. A palavra de Deus, irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Olha só, João 10, vamos ler João 10 primeiro, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir as obras do maligno na vida do ser humano. E o ser humano, irmãos, o Senhor Jesus, lá em Gênesis, ele arrependeu de ter feito o homem. Por que Deus arrependeu? Porque a iniquidade, o pecado, tem se alastrado e Deus criou o homem para adoração, para aceitar ele, viver na justiça, pregar a palavra e ganhar outros que estão aí fora na garra de Satanás. Até aí tudo bem, mas o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, né, ele vem falando aqui, olha só que coisa séria. 1 Coríntios 10, versículo 20. 10, versículo 20 fala assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam-nos aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Demônios, deidade, é tudo aquilo que se opõe contra a palavra. Tudo aquilo que está na palavra, você se opõe. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí eu posso fazer. A igreja é muito dura. A igreja é isso, assim. Não estou falando de igreja dura, estou falando da palavra. Então olha só, antes diga as coisas que eles sacrificam os demônios e não a Deus. Hoje tem muitos crentes que gostam aí de um horóscopo. Compra o livrinho de horóscopo na banca e fica ouvindo. Isso é coisa de demônios. O crente não precisa de horóscopo para o seu dia. O crente não precisa de horóscopo para saber se hoje vai ser um dia bom, se vai ser um dia triste. Não. Você já faz parte contra Deus. Tem muitas pessoas que gostam de jogar uma cartinha de tarô. Evangélicos gostam de uma carta de tarô, gostam de um baralho. Isso aí tudo se opõe a Deus, não é de Deus. Quem faz isso é filho do demônio. Então deidade é toda palavra contra a Deus, contra a justiça. Um exemplo, a Bíblia fala que não pode adulterar, a pessoa adultera. Isso aí se opõe contra Deus, isso aí não é de Deus, isso aí é coisa maligna. Então agora vê se você é filho de Deus ou filho do diabo. Então, irmãos, vou ser bem claro aqui, não vai dar para falar tudo, que o tempo é curto, mas que Deus me der aqui, eu vou falar. E hoje o povo está equivocado de servir a Deus da sua maneira, acho que servir a Deus pode tudo. Não, mas o Senhor, usando o apóstolo Paulo, olha só o 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Tem pessoas que estão no campo de futebol,
e depois está na igreja. Aí quem é você, filho? Dos dois? Não, você tem que ser filho de Deus ou filho do demônio. Agrada um, aborrece o outro. Se você quiser agradar a Deus, larga o futebol. Um exemplo que eu estou te dando aqui. Então os filhos de Deus, irmãos, aí lá em Gênesis, vamos lá, aonde Gênesis fala aqui, que no capítulo 3, versículo 1 a 5, olha só quando começou a tentação, o diabo falando com Eva. O Senhor deu uma ordenança, o Senhor Deus falou, foi bem claro, Deus não deixa ninguém enganado, Deus revela, Deus fala. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, irmão. Olha a função do demônio, do diabo, enganar as pessoas. Deus, ele traça uma linha vermelha no ser humano. Não pode passar daqui, o povo passa da linha. O Senhor determina o passo do homem, um passo determinado, mas o povo, o homem, a mulher, eles querem ultrapassar que Deus fez. Olha o que o diabo fez com Eva. Também, no dia que você comer desse fruto, vamos abrir os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem do mal. Então, vendo a mulher aquela árvore que era boa de se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. O que Deus, ele fala na palavra dele que é proibido você fazer, e você está comendo, e você está se alimentando desse pecado, dessa orgia, da natureza pecaminosa, natureza adâmica, que vem tirando, afastando o homem de Deus. A qual fruta que você está comendo, que o Senhor fala que não pode, você come. Irmãos, e nós não podemos ultrapassar as ordenanças de Deus. E hoje tem muitos crentes com Bíblia na mão. É normal pintar o cabelo, é normal passar uma vaidade, é normal jogar uma bolinha, é normal jogar um baralho, é normal ver um filme evangélico, ainda dobra a língua, filme evangélico. Isso tudo é normal, mas será que Jesus colocou um filme para ele ver? Jesus colocou um bermudão, uma chuteira, estava lá no campo de futebol jogando bola com os discípulos? Eu quero que você me responda aí se tem na Bíblia. Não tem. Jesus, a todo momento, ele estava pregando a palavra, ele estava falando sobre os falsos profetas. Os profetas estavam sendo usados para consertar os vossos caminhos, que é chegado ao reino de Deus, que é chegada a hora da vinda do Senhor. E hoje, irmãos, está normal. E o diabo, muitos falam que o diabo é bobo. Agora eu vou imitar o meu pastor: bobo é você, que está comendo, participando da mesa do demônio e acha que está participando das coisas de Deus. Não. O tema hoje: você é filho de Deus ou filho do diabo? Filho do diabo não obedece a palavra, pratica as coisas como o diabo, se rebeliou contra Deus, não sujeitou as ordenanças de Deus. Também Eva e Adão não sujeitou as ordenanças de Deus. Deus deu uma determinação, e hoje na palavra Deus fala tudo tem a receita para o homem
Tem na Bíblia, tem a receita para a mulher, tem a receita para a jovem, tem tudo na Bíblia. E hoje tem pastores, infelizmente, né, que aceita o pecado dentro da igreja. Igreja somos nós, as denominações. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Placa luminosa, igreja lotada, não vai salvar ninguém. Quem salva o crente é a santidade, vida com Deus, jejum e oração, e fugir das coisas maléficas, das coisas erradas, que hoje o diabo está colocando, e o povo estão comendo a fruta satânica do diabo. E o Senhor Jesus, ele é bem claro. Hoje o demônio, irmãos, ele faz o quê? O demônio, ele tenta tirar a verdade da Bíblia para desviar, por colocar mentira para enganar o povo. Nós vemos ali que em João 10:10, o verdadeiro pastor abre as portas, acolhe as ovelhas, né? Vai falando ali embaixo, ali você vai ver aí. O bom pastor, ele abre a porta do curral e ampara as ovelhas, aplica um remédio nas ovelhas, que é a palavra, jejum e oração e palavra. Hoje o turma do Oba-Oba, vamos fazer uma vigília, um retiro espiritual para reforço espiritual. Será que Deus está lá no retiro espiritual? Será que Deus está lá? Tem pessoas que alugam as granjas, vai na piscina, nada. Será que Deus está lá no momento do culto? Você já nadou? Já fez o que fez? Você é filho de Deus ou filho do demônio? Então, entre aspas, deixa um ponto de interrogação de quem que você está sendo filho, irmãos. De quem que você é filho de Deus? Filho de Deus não joga bola, filho de Deus não vai jogar um baralho, filho de Deus não vê um filme, filho de Deus não vê filme pornográfico. Mas quem é filho do diabo vê isso tudo. Não, eu já aceitei Jesus, eu já sou batizado, então você fazendo essas coisas, você não é filho de Deus. Eu não vou pedir desculpa porque é a palavra que fala. E a palavra de Deus, ela que nos revela isso. E o povo está aí, irmãos. Os anjos que foram criados para adorar e louvar a Deus, os seus mensageiros, a Bíblia afirma que eles são espíritos enviados de Deus. Mas também os demônios têm os anjos dele caídos. Como assim Deus tem milhares e milhares de anjos? Os demônios também têm milhares e milhares de anjos, cada um com a sua função, cada um a sua determinação. O homem, ele não prostitui porque ele quer. O homem não bebe cachaça porque ele quer. Tem um demônio que se chama Maria Padilha. Ela bebe cachaça na sua boria mulambo. Ela bebe cachaça na sua boca e faz você ficar bêbado e cair na calçada. Mas o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo, ele pega esse homem bêbado da sarjeta e transforma numa nova criatura. Aí se torna, saiu daquela sarjeta, é filho de Deus agora. Mas tem pessoas que batem no peito, gostam de tomar uma cervejinha, uma cachaça. Eu também sou filho de Deus, nós estamos no mesmo processo, a nossa fé. Engano seu. A minha fé é outra. A minha fé é uma só em Jesus Cristo. Se a sua fé está em santo de barro, em tanta coisa maléfica, isso aí não é Deus não, você é filho do diabo. Porque deidade tudo é contra a Bíblia. Tudo é contra aquilo que está escrito na Bíblia. Eu não vou obedecer a Bíblia, eu vou pintar cabelo. Então você não é filho de Deus. O filho de Deus obedece a palavra. O filho de Deus, ele lê a palavra e obedece. O filho do maligno, ele pratica as coisas
que não convém do Senhor. Eu já vi homens, diz que é servo de Deus, jogando porrinha, jogando baralho, jogando ronda. Isso aí nunca foi filho de Deus, porque filho de Deus é separado. Aquele que não era filho do diabo, que era filho do diabo, bebia, agora é filho de Deus, não bebe mais. Aquele que não era filho de Deus, traía a esposa, agora é filho do diabo, que traía a esposa, agora é filho de Deus, não trai a esposa mais agora, serve a um Deus vivo, que todas as barreiras, todos os pecados foi caído por terra. Agora você, como filho de Deus, você não pode adulterar. Jovens, sai da igreja, agarrando um ao outro, beijando, participa da ceia. Você não é filho de Deus, meu querido, porque namoro é do diabo. Às vezes você até pode pensar assim: eu estou beijando, mas estou pensando em Jesus. Você está pensando em cama, você está pensando em prostituição. Você não está pensando em Jesus, vai me desculpar, mas você não está pensando em Jesus. Você está pensando em pornografia, podridão. Você não está pensando em Deus. Hoje está assim: os jovens participam da ceia, sai para lá e beija, dorme na casa da mãe, uma bagunça danada, e acha que é filho de Deus. Quando a trombeta tocar, você vai subir? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai subir dessa maneira? Você tem certeza que você vai subir com essa saia curta, lascada, com biba debaixo do braço, batom, cabelo pintado? Você vai subir? Você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus andando dessas maneiras? Filho de Deus tem que andar com postura decente, tampando o corpo. Tem pastores aí, pastor de bermudão, fazendo culpa de camisetinha para Avenida Brasil afora e outros lugares, e acha que é pastor e tem céu? Será que Jesus pôs uma camisetinha, um bermudão, saiu pra rua fora malhando, pra ser o corpinho bonitinho? As mocinhas têm um corpinho light? As mulheres de Deus fez isso? Será que Pedro fez isso? Apóstolo Paulo fez isso? Será que Silas fez isso? Paulo fez isso? João Batista perdeu a cabeça. Ele estava no futebol e estava pregando contra o adultério. O evangelho é tapa na cara, o evangelho é você ser odiado. É você pregar a verdade para os covardes, para aqueles que não têm coragem de pregar. O evangelho é isso. O evangelho é mudança de vida, né? Do jeito que você vem no mundo, fica na igreja, não acha que está servindo a Jesus. Não está servindo a Jesus nunca, mano. Tem que ter renúncia. Eu preguei isso aqui. Tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar às vaidades, tem que renunciar a isso tudo para ser filho de Deus. O povo acha que servir a Deus é da maneira deles. Põe um brincão grandão na orelha, um salto de cortiça, cascavelando. Acha que isso aí Deus está se agradando. Mas o Senhor tem uma palavra para você.
eu estou esperando uma palavra, que eu estou sofrendo, que o meu marido foi embora, eu quero que ele volta, eu quero uma palavra de amizade, eu quero uma palavra de conforto. A palavra de conforto está aí, é consertar o teu caminho. Essa que é a palavra, essa que é o maior remédio para o ser humano, é a palavra ser enxertada no teu coração para arrancar essas raízes malignas que está brotando na sua vida e sair fora disso. Essa é a verdadeira injeção, terramicina, nem existe mais. Se existir eu não sei, eu estou fora, mas eles acham que deve existir. É uma injeção que dói. Uma injeção que vai lá no furungo, vai lá no carnegão espremer esse pecado aí, vomita. Não adianta, irmão, servir a Deus e servir ao demônio. Tá na igreja, tá no futebol, tá na igreja, tá na televisão, tá na igreja, tá vendo filme evangélico, tá uma bagunça. Ou seja, servo de Deus, ou seja, do diabo, irmão. Pelo amor de Deus. Eu torço para você ser filho de Deus, não filho do diabo. E o filho do diabo está aí, irmãos. O filho do diabo está aí. O diabo está aí fazendo os crentes dentro da igreja pecarem. Pastores sendo destruídos com a ferramenta de zap. Pastores destruídos, casamento destruído, jovem destruído. Não lê a Bíblia mais, não quer saber de igreja mais. Que fica na igreja 5 minutos e olha lá se fica 5 minutos. Vai pro banheiro, mexer nessa praga de WhatsApp, nessa praga de Facebook. Tá tirando todo o povo da graça de Deus. O negócio é consertar, fica 24 horas com essa prática maligna, mas não conserta o caminho. E o diabo tá aí, fazendo festa. E o destino do diabo, irmãos, é fogo, vai ser todos destruídos. E Deus não criou o ser humano para ir para o inferno, não. Agora você imagine Sodoma e Gomorra, quando os anjos chegou lá para buscar Ló. Os homens falaram assim: eu tenho 2 moças virgens aqui para prostituir com esses 2 homens que entrou para aí. E os homens queriam fazer algo com os anjos. Hoje está pior. Hoje é pai com filho, tanta coisa acontecendo, não tem mais respeito um com o outro. Família dorme, come só no WhatsApp, o almoço está pronto, deixa o pai embora que eu não suporto olhar para a cara dele. Por quê? Porque ele fala com você que isso é errado, você não acata o conselho do pai. Honra tua mãe e o teu pai, para que seus dias sejam prolongados na terra. E o povo está aí, cada dia se embaraçando nas coisas do diabo. Mas bem-aventurado aquele que lê e pratica as palavras dessas profecias. O Senhor Jesus está voltando, povo de Deus. Põe uma Bíblia debaixo do braço, fica aí, lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Batizou, aceitou Jesus, batizou, namora, dá uns beijos daqui, agarra dali e diz que é crente. Se tu não consertar o teu caminho, tu vai perecer no inferno. O negócio é consertar, e Deus está com essa geração do século 21 com nojo desse povo. Esse coronavírus é permissão de Deus. Está se alastrando, matando muita gente. E o diabo, quando as igrejas estão fechadas, o diabo está aproveitando. Quero ver depois desse coronavírus, vai chegar diante de Deus ou vai se afastar do jeito que já está se afastando. Hoje não tem reverência na igreja mais. O rapaz vai tocar uma guitarra, não dobra o joelho: Senhor, abençoa o louvor que eu vou tocar. Não, vai subindo de qualquer maneira. Pastor sobe no púlpito, brigado com a esposa, pregando o quê?
brigou com os filhos, não combina com os filhos. No púlpito, é lugar de sair água purificada, água purificadora para limpar o pecado. E o povo está aí cada dia errando e errando cada dia mais. E o povo não conserta. O livro de Ezequiel, capítulo 20, 43, ele fala. Ezequiel falando para o povo de Deus, versículo 20, 43, que diz assim: ai vós, lembrarei dos vossos caminhos e de todos os atos que vós tendes contaminado, e terei nojo de vós mesmo, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. O futebol não se lembra mais, você jogava bola, agora não se joga mais, não lembra mais disso. Um ator aí pinta o cabelo, a novela ensina a prostituir, muitos casamentos são detidos por causa de novela. E o povo tá aí. Hoje não é dia de pregar oba, não. Hoje não é dia de pregar avivamento, não. Hoje é dia de pregar conserto. Conserta! Conserta, povo, enquanto é tempo. Será que você vai para a igreja de bermudão aí na rua, jogando futebol, pintando a cara, mulher nova querendo ser nova? Nunca vai pro céu. Crente, conserta o teu caminho, porque Deus quer o seu natural. Retornaremos.
como o diabo derruba um homem de Deus. Olha, tem 4 maneiras do diabo derrubar um homem de Deus. As 3 primeiras armas do diabo são o dinheiro, o orgulho e a vida sentimental. Mas é a 4ª arma, a mais importante de todas, para o diabo derrubar um homem de Deus. Acompanhe comigo a reflexão do dia de hoje e você irá descobrir qual é a 4ª arma para destruir os que fazem a obra de Deus. Havia um pastor em uma igreja que tinha sucesso em tudo o que fazia. Aquele pastor tinha comunhão com Deus e andava sempre em santidade, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Aonde ele ia, desenvolvia o trabalho. E não era só isso. Muitas e muitas pessoas se convertiam, pois ali havia curas, milagres, bênçãos e mais bênçãos de Deus. O diabo, vendo isso, fez então uma reunião no inferno e enviou o primeiro demônio, a pombagira. E ela então falou para o pastor: eu vou te derrubar. Aquele pastor logo amarrou o que aquele demônio falou. Ele orou, jejuou, leu a Bíblia, fortaleceu o seu casamento e ela então foi embora. O diabo então convocou mais uma reunião e resolveu mandar o espírito da avareza para encher os olhos do pastor de ambição material. Novamente aquele pastor orou, jejuou, leu a Bíblia, sacrificou tudo o que tinha e o diabo caiu por terra. Revoltado, o diabo enviou o espírito do orgulho para encher o coração daquele pastor de orgulho próprio. Mas mais uma vez o pastor orou, jejuou, leu a Bíblia e se humilhou diante de Deus. O diabo, pela 3ª vez, ele caiu por terra. Então, o diabo, vendo que todas as suas tentativas tinham sido frustradas, muito irado, resolveu mandar aqueles 3 demônios ficarem na igreja daquele pastor para ver onde ele errava. E para lá eles foram, só estudando e marcando os passos daquele pastor. Os 3 demônios, ainda sem pegar nada que pudessem usar contra aquele pastor, viram um outro demônio passar por aquela igreja. Vinha ele de longe, devagar, usando bengala, com uma aparência muito cansada. E os 3 demônios começaram então a zombar dele. Seu velho cansado, o que você está fazendo por aqui? E então perguntaram o nome daquele espírito. Ele olhou de lado, abriu um sorriso lateral sarcástico e então respondeu: meu nome? Eu sou o espírito do tempo. E vocês, o que fazem por aqui? E os outros demônios lhe contaram sua missão e também como tinham fracassado até agora. Aquele espírito do tempo, olhando para aqueles 3 demônios, então disse: esperem que eu vou dar a ordem de quando vocês devem agir. E ele disse mais: não tenham pressa, pois eu sei como trabalhar.
E aquele demônio do tempo sutilmente começou a agir. Primeiro tirou todo o tempo daquele pastor, enchendo sua agenda de coisas para fazer. Logo, ele não tinha mais tempo para jejuar e enfraqueceu. Depois, tirou todo o tempo daquele pastor para não ler mais a Bíblia, e ele não mais ouviu a voz de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, sua comunhão esfriou. Foi aí então que aquele demônio deu a ordem para que os outros entrassem em ação. E assim, aquele pastor que arrebentava com todos os demônios